Próximo exercício. Estamos no exercício 15 dos 16, que é a contemplação do não-nascimento e da não-morte. Exercício 15, contemplando o não-nascimento e a não-morte. Inspirando, eu observo a natureza de não-nascimento e não-morte de todos os fenômenos. Expirando, observo a natureza de não-nascimento e não-morte de todos os fenômenos. Alguns apontamentos. A nossa natureza, sem nascimento, sem morte. 4 noções a serem abandonadas. Uma noção de um eu, a noção de ser humano, a noção de ser vivo e de tempo de vida. Os fenômenos brincam de aparecer e desaparecer como as ondas do mar. Não estamos limitados a este corpo. E essa é a prática da cura do medo, da solidão e dos complexos. Raoni, Sim. Para você. Esse não nascimento e não morte é como a vacuidade? É o fenômeno do não eu, da existência de um eu e justamente a existência de um nascimento e morte. Exatamente. É vacuidade. É a vacuidade. Ah, Tocar um pouquinho do elemento da vacuidade. Obrigada. Nada, imagina. Aqui a gente vai contemplar o fenômeno que a gente já está analisando, o objeto que a gente já está olhando, só que da perspectiva do não nascimento e da não morte. O que significa a perspectiva do não nascimento e da não morte? É que aquele objeto ele tem uma aparência para a gente. Ele tem um formato, um cheiro, uma textura, seja uma pessoa, seja uma coisa. E aquela coisa, aquela aparência nos engana. Parece que aquele objeto em algum momento ele não existia, e aí ele passou a existir, e que em algum momento, quando ele se quebrar, ou ele morrer, ou ele passar e se transformar, ele vai deixar de existir de novo e passar para um mundo de não existência. Essa é a grande ilusão que a gente tem sobre a manifestação dos fenômenos. O não nascimento e a sabedoria do não nascimento e da não morte é entender que os fenômenos eles não se manifestam assim, e que eles são apenas continuações de fenômenos anteriores, seja uma pessoa ou seja uma coisa. Todos os elementos que estão compostos aqui dentro dessa xícara já existiam antes dela, em outro lugar, em outras formas. E quando essa xícara aqui quebrar, esses elementos vão se transformar e vão se manifestar em outras formas. É apenas uma ilusão que a gente tem de que um dia a gente surgiu nesse mundo como um corpo, quando nós nascemos, e quando nosso corpo acaba, a gente deixa de existir. O que aconteceu é só uma mudança de forma. Não nascimento e não morte tem a ver com a gente superar aqueles 4 complexos que o Sutra do Diamante nos ensinou e que a gente estudou em Sangha recentemente. A ilusão de que nós temos um eu separado do resto. Tem uma coisa aqui em mim que chama Raoni, que é imortal e não muda nunca. E se a gente decompõe esse Raoni aqui, a gente vai ver que isso não existe. A gente vai ver que cada elemento que está aqui veio de um lugar diferente, dos pais, dos avós, dos ancestrais, veio da natureza, veio do sol, veio das plantas, dos minerais, está tudo composto nesse formato. E quando está nesse formato, a gente chama de Raoni. Quando está em outros formatos, a gente não chama de Raoni. Mas são os mesmos elementos. Então a gente tem a ilusão de que em algum momento eu nasci. E a mesma coisa acontece quando a gente vai morrer, a gente tem a ilusão de que isso está acabando. Só que esses elementos eles vão só mudar de forma e vão se transformar em outros elementos, né, um pouquinho diferentes. Outro elemento, outra noção que a gente abandona para tocar essa sabedoria do não nascimento e morte é a ilusão, por exemplo, de ser humano e ser não humano. A gente faz uma distinção entre o que somos nós, seres humanos, e o que é a natureza, o que é a mãe terra, o que é o sol, as nuvens e o ar. E essa distinção cai por terra quando a gente percebe que nosso ser como um todo é composto desses mesmos elementos. A gente só chama ser humano e o outro a gente chama de animal por uma questão de nomenclatura e de dualidade. Porque, na realidade, são compostos pelos mesmos elementos. São feitos da mesma matéria, da mesma base. Tem a mesma natureza de surgir em algum momento, tem a mesma natureza de desaparecer em outro momento. Outra noção que a gente abandona é a nossa concepção de ser vivo e ser não vivo. A gente acha que ser vivo somos nós, que temos pensamentos, que temos emoções, que temos consciência, e que nós olhamos para fora e vemos árvores, pedras, riachos, o sol, e são seres não vivos. Mais uma vez, é uma distinção apenas no papel. Porque quando a gente olha para a nossa concepção e construção como ser vivos, a gente percebe que a nossa consciência é só um fruto de todos os elementos que compõem nosso corpo, não é nada separado. Se não houvesse o corpo,
não haveria consciência, não haveria vida. Se não houvesse a árvore, o riacho, a nuvem e o sol, não haveria nenhuma vida disponível para que a consciência estivesse presente. A nossa consciência, ela é a consciência do próprio cosmos. Não há uma distinção real entre o que é vivo e o que não é vivo, sendo que o que é vivo é feito do que não é vivo. É o mesmo objeto, em formas diferentes, se manifestando diferente. Então, quando a gente produz um pensamento, a gente não produz um pensamento sozinho. É toda a mãe natureza e todo o cosmos produzindo um pensamento, não um eu individual. E essa distinção vai embora. E aí a gente toca outra distinção, que é a de tempo de vida. Essa eu já falei um pouquinho. A gente pensa que o nosso tempo de vida é do nascimento à morte. Mas o nosso tempo de vida é ilimitado, é desde o início do cosmos. São os mesmos elementos que estão se manifestando em formas novas, bonitas, cada vez mais jovens, cada vez mais complexas e elegantes. Talvez a gente seja o construto do cosmos mais complexo que ele produziu até agora. Mas mesmo assim, é um construto, é um construto. É um samskara, uma formação, assim como uma árvore. E no momento que essa formação se desfizer, esses mesmos elementos vão passar para outras formações e vão compor outros seres. São distinções que a gente faz na sabedoria do não nascimento e não morte. E aí, esse tipo de sabedoria pode nos ajudar muito com nossas sensações de solidão, que a gente se sente separado dos outros. A gente pode ajudar muito nas sensações de luto, que a gente pensa que a gente perdeu a pessoa que a gente amou, mas a pessoa apenas mudou de forma. Todos os elementos que ela produziu ainda existem. Todos. Os elementos físicos ainda existem em outras formas. Os elementos mentais existem em outras formas. As ações que ela fez no mundo, cada palavra que falou, cada gesto que fez, ainda sobrevivem nas ações que ela produziu através desses gestos. Vivem na gente. Então, nós vamos pegar esse objeto que a gente está trabalhando até agora e nós vamos olhar esse objeto através das características do não nascimento e não morte. Tentar olhar esse objeto além da aparência que ele tem agora, do jeito que a gente gosta e ama, para olhar como ele era antes de nascer, nesse formato, e como é que será que ele pode ser depois que esse formato no qual ele existe agora se desfizer e acabar. Então nós vamos olhar para esse aspecto da nossa prática por alguns minutinhos em meditação. Eu vi que o Eduardo levantou a mão. O Eduardo, após a meditação, te convido como primeiro a partilhar com a gente. Não, eu ia fazer uma pergunta, mas vai ficar para outra oportunidade, não vai ser hoje, não. Tá joia, querido. Então vamos tirar uns minutinhos agora, 5 minutinhos que seja para a gente olhar o objeto. É uma concentração, a gente não se esqueça. É um olhar ativo para o objeto. Tentar decompor e enxergar a vida passada desse objeto, seja uma pessoa ou coisa ou emoção, e tentar enxergar a vida futura desse objeto.
Voltando da nossa prática, 5 minutinhos de contemplação. Eu sinto que vai ficando mais fácil de contemplar o objeto. Se a gente estiver aplicando nos mesmos objetos, acho que vai enxergando mais facilmente a natureza deles, né? Eu tive uma experiência bem agradável agora, pensando, eu tinha escolhido o objeto Sangha, né? Pensando qual era a vida passada da Sangha. E aí eu me permiti olhar para o passado e ver um Raonizinho lá de 12 anos de idade, entrando na biblioteca pública e achando um livrozinho de página amarela, preto, de couro, A Doutrina de Buda, o Kyoden do Kyokai, o primeiro livro que eu li, e tendo o primeiro contato ali com o budismo ali na biblioteca pública da cidade. E imaginei cada um de vocês convergindo para a mesma linha, cada um encontrando o budismo do seu jeito, até que a Sangha se fizesse como um fenômeno presente aqui, e me permitir olhar um pouquinho para o futuro da Sangha, como se a Sangha um dia deixasse de existir. Eu preferi do que imaginar a Sangha florescendo, porque aí seria expectativa e desejo. Eu não tenho como controlar. Eu preferi olhar e se eu desistisse hoje de fazer a Sangha. E aí eu vi cada um levando o Dharma do seu jeito. Cada um é nutrido pelas sementes que já foram compartilhadas. Alguns pensando assim, nossa, isso é muito bom. Que pena que o Raoni parou de fazer. Eu vou fazer. Começando uma outra Sangha ali. Talvez, quem sabe. E eu vi, talvez, as pessoas levando e vivendo sempre o Dharma. Eu vi minha própria vida futura, laica, sendo carregada por tudo que eu aprendi com vocês. Foi uma experiência bem agradável e acabou tocando um elementozinho de perceber que mesmo a Sangha é um elemento composto e é cósmico, não é algo preso num formatinho que, né, foi muito bom praticar. E quero ouvir um pouquinho de vocês também, se vocês foram capazes de tocar um pouquinho desse vazio de identidade dos fenômenos, para encontrar como eles se manifestam. Se alguém quiser comentar alguma experiência ou alguma reflexão, fiquem à vontade. Raoni, Sangha querida, eu continuei no meu coisa em relação à fuga e à dor, e à origem da dor, e a transitoriedade da dor, e a não existência da dor. E é engraçado como foi tão pré-histórico, sabe? Foi tão antigo, tão físico, tão visceral, todas as experiências, e essa também. E foi assim, até pensar que dor física, aí, não sei, eu senti assim como se tivesse, sabe, saindo de um refúgio, de uma caverna e saindo e aí ralando, que dor é essa, né? E saindo e ao mesmo tempo também, eu não sei explicar, olha, foi tanta coisa, porque foi sobre a violência, a dor e violência, a dor e sobrevivência, a dor e uma necessidade, a dor misturada sempre com alguma outra coisa que não é dor. E será que isso é dor? Ou é energia só? Só é uma força, uma voracidade? Ou uma luta para sobreviver? Ou uma possibilidade de ter essa visão do cosmos, essa consciência? Aí, cara, foi isso, tá? Vou dizer que foi o início de... Não riam muito de mim, só um pouquinho. Gracema, querida, nada para rir, mas muito para sorrir pela jornada. Esses exercícios são para a gente fazer por uma vida toda e se maravilhar com as descobertas, né? A Isabel falou um pouquinho sobre a questão da vacuidade. A gente não usou o termo vacuidade, né? Até que é um termo que eu não gosto muito, eu evito usar, né, para ser bem honesto. Às vezes, quando a gente tem que falar diretamente desse termo, eu até uso um termo que eu mesmo cunhei,
que é vazia essência, que é para a gente entender claramente do que ele fala, que é que as coisas são vazias de uma essência. Só isso. Porque a gente tem muita tendência de confundir vacuidade com coisas místicas e coisas do além, e vacuidade não é nada disso de misticismo. Vaziedade é uma compreensão profunda de que as coisas são vazias de essência. E o que isso produz, já que as coisas são vazias de essência? Produz que essas coisas mudam o tempo todo. Já que elas não têm uma essência que permanece, elas mudam. Então a dor que a gente sente teve uma causa e hoje se manifesta como dor. Como é que eu posso enxergar uma outra vida dessa dor? Se eu não cuido, eu posso enxergar uma outra vida onde ela é maior. Mas se eu cuido, eu posso enxergar essa outra vida onde essa dor se transformou em outra coisa. Assim como se eu pego um lixo orgânico, fecho num saco e não faço nada, é só lixo. Mas se eu transformo num composto e coloco nas plantas, vira adubo e daqui a algum tempo vira flor. É só isso que significa vacuidade, ou vazia essência, ou não eu, ou ausência de nascimento e morte. As coisas mudam e você pode se treinar para olhar como elas eram. Isso ajuda você a entender como elas são e ajuda você a transformá-las no que você prefere que elas sejam e que traga menos sofrimento. Olha como é uma prática bonita e às vezes pelos nomes difíceis confundem a gente de que ela é outra coisa, de que não é. Né? Muito bom isso. Graciela, querida. Mais alguém quer partilhar alguma coisinha sobre essa experiência em si? Antes da gente partir para o nosso último exercício, a culminância da prática do Anapanasati. Todos bem? Então, vamos fazer a nossa último exercício. Deixa eu parar a gravação.